Shalom, shalom, a gente tem que sorrir, porque o Senhor diz na sua palavra que nós devemos estar nos regozijando sempre. E quanto mais a gente vai conhecendo Deus, mais a gente vai sorrindo de ver quanto Ele é bom, quanto a misericórdia dEle é, e também por ver a paciência que Ele teve, porque chegamos perto dEle e vemos que somos realmente nada, que não valemos nada. E aí a gente fica sorrindo por ver como Deus tem paciência conosco. E aí, você conhecendo mais a Deus, através desses estudos, vê como Deus foi capaz de acompanhar o seu povo de uma maneira extraordinária. Você hoje sabe muito bem a razão pela qual você pode e deve estar estudando diariamente com seus filhos, com seus netos, quando chegar em suas casas, porque vai ser a mesma situação daquele tempo. A mesma coisa. Deus preparou este livro, Pentateuco, principalmente o livro de Gênesis, para que o seu povo se defendesse no meio daquela obra maligna que estava na terra, que era a idolatria. Hoje, do mesmo jeito, nós sabemos o porquê que estamos preparando os nossos netos e os nossos filhos, porque é uma obra maligna em cima da terra, o humanismo, o ateísmo, o materialismo, enfim, a idolatria total. Então, glórias a Deus que nós estamos aqui nessa revisão. Nós estamos revisando. Lembrem que eu parei no capítulo 25 com a morte de Abraão. Mas Abraão morreu confiando na promessa. Abraão foi para Deus, só não pôde tomar posse da terra prometida. Até a sua cova foi comprada. É sinal que não era dele a terra ainda. Mas a sua descendência teve o privilégio de entrar na terra prometida. E Abraão teve o privilégio de estar com o Senhor aos 75 anos de idade, saiu da terra e foi estar com o Senhor para sempre. E hoje nós estamos aqui nos regozijando de ver essa trajetória maravilhosa do Senhor com seu povo. Deus não perde o foco da promessa. Então, não vamos ficar desanimados, porque mesmo quando nós nos esquecemos da promessa, o Senhor permanece firme na promessa, acompanhando aquele a quem Ele prometeu. Ele está acompanhando a igreja. Ele não perdeu o foco de que Ele vai enviar o seu Filho de volta para vir buscar a sua igreja. Então, por pior que estejamos, como teve Abraão naquela situação, não foi boa. A situação de Abraão com a sua escrava Agar. Por pior que a igreja também esteja, assim como Deus não desistiu de Abraão, Deus também não vai desistir de mim e de você. Ou seja, Ele não vai desistir da igreja. Então prossigamos. Prossigamos em conhecer o Senhor, que esse é o propósito nosso aqui. Nós sabemos que o profeta Oséias falou para nós que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Então não estamos perdendo tempo a cada momento que nos voltamos para a palavra, nos alimentamos da palavra, ela realmente é o nosso manar diário. Não podemos desistir dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos trazido a cada dia e que é o nosso alimento e também a ordem dele não se apartar deste livro. Então nós vemos que Abraão sofreu as consequências, não é? As consequências do que houve, que ele recebeu da sua geração. Você olha para trás e vê certas coisas que você está sofrendo hoje, porque o seu pai foi um idólatra, porque a sua mãe foi um idólatra, o seu bisavô. Então vai sofrer as consequências. E isso somando as nossas fraquezas também, junto ao nosso passado, do que os nossos pais plantaram, dos nossos bisavós plantaram, os nossos tetravós plantaram. Com as nossas fraquezas também, não dá nada que preste. Mas nosso Deus continua conosco,
Assim como continuou com Abraão. Imagina quando Abraão olhava para trás, o que ele encontrou? Aí ele olhava para trás, ele encontrava o seu pai Tera, que veio da descendência de Noé, que Abraão já vem dos semitas, que é o filho de Noé que foi abençoado, o Sem. Lembre que Noé amaldiçoou Cã, mas ele teve Jafé, que foi abençoado, e o Sem, que foi a bênção maior ainda. Então, Abraão já vem daí, que é a parte boa. Então, vamos olhar a parte boa. Nós viemos de pessoas que pecaram e deixaram suas plantações malignas para nós, mas nós temos a parte boa. O Senhor Jesus Cristo veio, como foi prometido lá no Éden, e hoje nós sabemos que temos uma ligação com Ele. Ele nos tornou filhos de Deus, somos irmãos mais novos do Senhor Jesus. Então não olhemos somente para a parte maligna que foi plantada pelo Satanás na vida dos nossos antepassados e ficarmos dizendo assim, é assim mesmo, eu já encontrei essa vida assim mesmo, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, só tem maldição na minha vida. Olhe para quem investiu na sua vida e te fez de uma família maravilhosa. Você faz parte agora da família de Jesus. Ele veio, deu a sua vida por nós e nos tornou filhos de Deus. Então vamos olhar para essa parte que não podemos de maneira nenhuma esquecer, porque se nós esquecermos disso, vamos esquecer da promessa. Se você se esqueceu o que Jesus fez por você, então você vai esquecer da promessa também que ele fez de que estaria vindo na sua segunda vinda para vir buscar a mim e a você, todo aquele que se tornou filho de Deus. Então Abraão prosseguiu, teve suas falhas. Quando ele olhou para trás, viu que teve alguém que falhou também. No caso, teve a consequência do que Noé fez. Noé teve a consequência do que Caim fez. É claro que Noé já estava separado, uma nova geração formando, mas ele não deixou de trazer aquela sementezinha que ele presenciou no tempo que ele viveu. Ele não foi vencido por aquela semente maligna que estava plantada através de Caim. Ele não foi vencido, ele foi escolhido como justo, ele preferiu confiar em Deus, mas a semente, não se esqueça que desde o Éden ficou uma semente maligna em nós, o pecado, que vendo ou não alguém fazer, a gente já traz ele conosco. E aí você vê uma criança, ela veja ou não veja, seus pais fazerem alguma coisa errada, ela traz dentro dela algo surpreendente, que você muitas vezes, onde essa criança aprendeu isso? Já vê a semente lá do Éden. Isso não é motivo para nós desistirmos, porque o nosso Deus tem mostrado a sua fidelidade a cada dia. Aqui nós estamos revisando para nós estarmos mais confiantes ainda. Sabemos a situação que nós estamos hoje e por que estamos passando essas coisas hoje. Tudo isso nos faz lembrar cada vez que a gente lê o livro de Gênesis. Então vamos estar passando essa palavra do Senhor, essa revisão que estamos fazendo para os nossos filhos. O foco aqui é filhos e netos. Em Gênesis 1 e 2, só mostra o que fez, Deus só quis mostrar o que ele fez. Então não se esqueça. É isso que estamos querendo. Estamos numa geração que não está de brincadeira. Nós estamos vivendo num mundo totalmente num caos, onde Satanás está deitando e rolando. E os nossos filhos, não pode esquecer, o foco é esse. Em Gênesis 1 e 2, Deus só quis mostrar de onde nós viemos. Quem somos nós? Ele só quis mostrar a criação, de onde nós viemos. Quem foi que nos fez? Foi Ele. Deus não quis mostrar como Ele fez. Deus não quis mostrar nada do como, os detalhes, do jeito dele. Nós temos que nos aproximar de Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo, e ele só quer saber de quem se aproxima dele pela fé. Por isso ele não quis se preocupar com esse negócio de como foi feito, se o dia foi, o dia que está lá, Deus disse, tudo é muito bom, foi-se a tarde, amanhã do primeiro dia, agora já tinha dia e noite.
Aí, Deus não estava se preocupando em você saber se o dia que ele falou ali, se tem 24 horas, ou se tem mil dias, 1000 horas, ou se era apenas uma etapa, ou se era apenas uma era. Deus não estava preocupando. É isso que seus filhos têm que saber quando você sentar com eles, saber que Deus não estava aqui ensinando ciências para o povo dele, hebreu. Ele estava somente tirando aquela cosmogonia maligna que eles tiveram lá no Egito. Você já sabe o que é a cosmogonia, né? Tudo que ele aprendeu lá no Egito em relação a como foi que eles foram criados. O que eles aprenderam no Egito? Que eles foram criados através de deuses, cada qual pior do que o outro. Aí as histórias que ele contava para eles. 400 anos eles ouviram isso. Olha, quem gerou vocês, nós viemos de Pitá. Pitá teve uma só palavra e Pitá fez isso assim. Ou então, cada um tinha uma cosmogonia, né? Eram várias, não era uma só não. Já outro dizia, nós viemos das águas. As águas eram uma divindade chamada Num. E das águas saiu Ré, saiu Amon, saiu Atum. E esses deuses fizeram isso, fizeram aquilo. Aí o outro vem, nós viemos de Ra. Cada nome terrível. Isso tudo estava na cabeça deles. E aí o Senhor só quis fazer Gênesis para desconstruir isso, para mostrar que Ele é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que esse povo que estava ali escravizado, ouvindo tanta coisa ruim, tanta mentira, deviam saber que Ele foi que criou. Então a intenção de Deus não foi ficar explicando se o dia que ele estava falando ali tinha 24 horas, se tinha 1000 horas, se era apenas uma etapa, se era apenas uma era. E nossos filhos têm que saber disso bem claro, para não se confundirem quando os perversos que estão esperando por ele, para denegrir a imagem da Bíblia, dizer que a Bíblia não tem veracidade, eles estarem sabendo de tudo isso. Seu filho pequeno, de 3 anos de idade, se você começar a inculcar isso na cabeça, Deus não mente. Deus disse, ensinai a criança, ensina a criança. Então, seu filho pequeno, ainda de 3 anos, não duvide que eles vão gravar isso e vão ficar sabendo disso melhor do que você. Você vê que uma criança, em um piscar de olhos, uma cena que ele vê na televisão, aquela cena, daqui a pouco ele está repetindo. Eles gravam tudo. A criança grava tudo e entende melhor do que você. Agora, é claro que você tem que estar sentada com seriedade e você mesmo está acreditando. Que o que mais acontece conosco é quando a gente está inseguro, não está crendo no que está fazendo, e quando a gente não crê, não vai passar segurança para o outro que está aprendendo. E aí não tem validade, mas se você com segurança, o nosso Pai dos Céus, ele escreveu este livro através de Moisés. E ele não queria estar explicando ciência para nós. Ele não queria fazer contagem de quantas horas, quantos minutos, esse dia que ele fez aqui. Quando ele fez haja luz, que separou a luz das trevas, que fez o dia e a noite, ele disse que tudo era bom, e isso que você e eu temos que crer, meu filho. Papai do céu só faz tudo bom. Ele fez isso muito bom. Veja como a noite é gostosa pra gente. A gente dorme e como fica saudável a gente que dorme. Aproveita para dar uma lição ao seu filho de dormir cedo e não se esquecer que a luz tem que ser apagada, porque tem um hormônio que tem durante a noite que vai beneficiar a sua saúde. Já aproveita para ensinar isso. Porque nós estamos educando nosso filho religiosamente e educando também materialmente, na vida dele, do dia a dia. Eles precisam ser educados, então comece isso. Agora veja aí, se uma mãe que sai 6, 7 horas da manhã para trabalhar e chegar cansada, não é? Se vai ter essa condição, tem que ser tudo no sobrenatural. Pedir a misericórdia de Deus, porque o mundo está tão terrível que até este direito de um filho ter uma mãe para lhe cuidar, não tem mais. Já viu que situação? Uma mãe hoje não pode mais fazer o que Deus pediu em Deuteronômio 6, de 4 a 9, porque ela, muitas por sua conta própria, inventaram de ser independentes, não querer nada do marido, e outras iludidas pelo fato de que eu preciso ajudar um pouco meu marido e a situação financeira não está boa, esquece de usar a inteligência, principalmente hoje.
Quanta coisa a gente pode produzir dentro de casa aí com a ajuda de Deus. Porque eu tenho certeza que se nós decidirmos fazer alguma coisa para a glória de Deus, Senhor, eu preciso vender essas cocadinhas aqui, porque eu não quero sair da minha casa, eu quero cumprir o que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, eu quero inculcar a palavra na cabeça do meu filho, e o Senhor é que vai me abençoar, que eu sei que o Senhor nunca vai negar alguém que estiver trabalhando para o Senhor. Eu vou estar na minha casa trabalhando para o Senhor, cuidando das heranças que o Senhor me deu. E aí Deus vai mandar pessoas até no confins da terra para comprar essa cocada. Porque a gente vive pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Se eu ouço a palavra, que eu tenho uma responsabilidade dessa, como Deus fala, de inculcar a palavra na cabeça do meu filho, eu vou logo entender que eu chegando à noite de um trabalho do dia fora de casa, eu não vou ter aquela condição de sentar para fazer o mesmo que eu faria se eu estivesse dentro de casa. Então, são essas situações que também dificultam, e se isso continuar desse jeito, se a gente, mulheres que são mães, entenderem a necessidade de fazer isso, aí nós teremos, infelizmente, a consequência de ver os filhos entrar na faculdade ou até antes disso, se desviando do caminho de Deus. Porque o que sustenta é a palavra. Se eles são inculcados na palavra, eles podem entrar no inferno. Eles podem até cair 1000 vezes, mas eles nunca vão se esquecer de onde saiu. Vai saber que tem um Deus Criador que fez uma promessa lá no Éden, lá em Gênesis 3,15, dizendo que enviaria Jesus, e eles vão saber que Jesus veio, que Jesus deu a vida por eles, e Jesus agora entregou o seu Espírito para eles. Eles caem, mas eles levantam. Porque o Filho de Deus mesmo, ele cai, mas ele levanta. Ele sabe como fazer, ele sabe que se confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Eles sabem disso. Qual dos nossos filhos que não já caíram? Ou que não estão sujeitos a cair? Mas você tem a segurança, porque você ensinou e você sabe que caindo daquilo e daquilo, ele nunca vai perder de vista a promessa. Ele sabe que Jesus está vindo. Ele sabe como foi que começou tudo. Ele sabe que a promessa primeira foi cumprida e Deus não vai deixar nunca de cumprir as suas promessas. Então nós temos que ter essa segurança e passar para os nossos filhos esses ensinos, que eles vão ser perseguidos quando estiverem fora do lar. A gente mantém até uma certa idade e depois eles vão enfrentar esse mundo. E aí vocês sabem, do jeito que você ensinou, que inculcou, você vai saber que eles vão estar como seres humanos, como aconteceu com Noé. Noé teve uma profecia no seu nascimento. Quando ele nasceu, o Senhor, o seu pai, profetizou que ele seria aquele que resolveria aquela situação de caos que estava no mundo. E assim se cumpriu. Porém, Noé teve sua queda, mas ele ficou desistido? Não. Noé com certeza foi aproveitado, está com o Senhor, porque ele permaneceu crendo em Deus. Ele teve um momento de dificuldade, de fraqueza, mas ele permaneceu crendo em Deus. E com certeza ele se arrependeu de ter transformado a situação do seu filho por causa de uma maldição que lançou sobre ele. Então, olhemos para trás e vejamos que todo aquele que crê, que confia no Senhor, nunca será vencido pelo Satanás. Ele toma uma queda aqui, outra acolá, mas ele se levanta e ele prossegue no foco da promessa que o seu Deus nunca vai deixar que ele se esqueça. Então, Deus está nos relembrando tudo isso e nós vamos continuar, vamos persistir. Então, nós sabemos que no capítulo 5, eu estou repassando, lembra que eu estou revisando. No capítulo 5, Deus deu a nova chance para os homens, trazendo o substituto de Abel. Aí vai até o capítulo 5, a gente vê aquela queda ver o que Caim aprontou. Aí Deus também mostrou que ele não deixa, enquanto o diabo entra com o mal na sua família, um filho com dificuldade, como aconteceu com Eva. Aí Deus entrou com providência e já substituiu o Abel que tinha sido morto e trouxe um 7. Então lembre disso, Deus sempre vai trazer um 7 para amenizar a situação que nós estamos vivendo. Vai ter sempre alguém. Então nunca sejamos desistentes, estejamos sempre confiando na promessa e não se esqueça que a palavra é fundamental para que isso continue. A confiança vem se você não desistir.
Você vai olhando para tudo que aconteceu e vendo que o Senhor manteve a promessa de Gênesis 3,15. Quando veio a morte de Abel, Deus providenciou a maneira de se manter a promessa. Porque da parte de Caim não podia vir. A promessa não podia vir. Caim tinha detonado tudo. Porque não quis se voltar para Deus. Ali não foi uma queda, ali foi um desvio. Tem também fazer a separação dessas coisas, né? Queda é queda, e a pessoa se desviar, sair da fé, não acreditar mais naquilo que foi colocado diante dele, aí é que se desviou. É outra coisa que deve se corrigir. Não fique dizendo, meu filho se desviou. Não, ele teve uma queda. Ele fracassou, mas Deus vai levantá-lo, porque ele foi inculcado a palavra, ele conhece a Jesus, então ele vai se levantar. Agora, se você vê seu filho negando que não existe Deus, que não, aí que ele foi um desvio, foi o caso de Caim. Para Caim, acabou tudo ali, porque ele não ouviu o Senhor, se desviou totalmente. O Senhor falou com ele e ele não deu atenção, preferiu sair fugitivo, ele ainda tinha chance de se arrepender. Ali não houve desvio, aí não houve uma queda, houve um desvio total de tudo aquilo que ele presenciou no seu lar. Porque nós temos a certeza que houve o conhecimento da palavra, que Eva, que Adão, eles falaram, porque se Abel sabia, é porque houve um ensino. Agora, teve uma escolha de Caim, de não obedecer, de não querer. Então, temos que ir olhando tudo quando começou, porque a gente vai conseguindo ter mais fé, mais confiança, porque sabemos que teve jeito, Deus não abandonou o seu povo. Aí veio o 7, na geração de 7, o Senhor já nos deixa ali no capítulo 6, mostrando que essa geração, que essa descendência de 7 se tornou aqueles filhos de Deus, aqueles que confiaram na promessa de Gênesis 3,15. E aí nós vamos prosseguindo, vendo que dessa geração foi ela que deixou a semente, porque no dilúvio quem estava salvo foi a família de Noé, e justamente veio da geração de 7, do descendente de 7. Então sempre Deus guarda um remanescente, alguém que estará dando renovo, um novo tempo, uma nova oportunidade. Hoje tá assim, não está diferente. O Senhor está dando um renovo para nós, dando uma nova oportunidade para nós nos arrependermos de tudo que fizemos que não foi agradável ao Senhor. Esse período que Ele está deixando sobre nossas vidas, que nós estamos passando, esse período que está parecendo realmente algo caótico, né? Mas na verdade tem sempre o proveito de todas as coisas que Deus permite nas nossas vidas. Quantos de nós já estamos diferentes? Quanta mudança já há no nosso coração? Então, graças a Deus, Ele prossegue sempre firmado naquilo que Ele prometeu. Ele está mantendo o seu povo nesse período para fazer uma revisão, um exame de si mesmo. Nós estamos nos examinando. Eu sei que estou diante de pessoas que estão fazendo exame de si mesmo, porque é essa a nossa obrigação, examinar. Na hora da dificuldade, das consequências dos pecados, não tem que ficar olhando, foi o pecado de fulano, foi o pecado de ciclano, não. Vamos ver cada um de nós como é que estamos? Aí cada um se examina, cada um pede ao Senhor para renovar esse coração, porque tudo começa no coração, tudo, não é em vão que o Senhor diz que tudo que devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Aí nesse exato momento que nós estamos paralisados diante de um caos, mas o Senhor, Ele já está nos provando que o tempo todo Ele é perito em transformar caos em tudo novo, tudo restaurado. Ele fez isso desde o princípio. Quando você abre o primeiro capítulo de Gênesis, você vê o Senhor dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então era um caos. O Senhor restaurou. Você está enxergando o que nesses dias? Um caos. Você está vendo que a situação está terrível. Quantos estão já programados para passar fome? Quantos estão já passando fome? Está um caos, mas não se esqueça, tudo vai depender de nós estarmos confiantes que o Senhor não mente. Ele diz que se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele sara a terra. Então temos que estar prostrados diante de Deus, temos que reconhecer que não somos nada, que nós pecamos mesmo, e cada um fazer o exame de si mesmo. Não é ficar lembrando, eu só sei, é porque o pastor fulano, meu Deus, ele estava tão desconectado, ele era isso, ele era aquilo, por isso que Deus está fazendo. Você viu aquele tal pastor, aquele outro tal, aquele...
Pelo amor de Deus, vamos olhar para nós mesmos. Tirar a trave do nosso olho. Ninguém tem que estar olhando se o pastor tal estava pecando, por isso que Deus fechou a igreja. Se o bispo tal estava pecando, por isso que Deus fechou a igreja. Se o apóstolo tal estava pecando. Não, o exame é para nós. É para mim, para você. Então veja o seu coração. Eu já vi que meu coração não estava nada bom. Eu já vi. Quem sabe você olhando também vai conseguir detectar isso. Não percamos tempo. Não podemos perder tempo e olhar como é que estão as coisas e ficar desanimados, desistidos, não. Olhe para dentro de si. A convocação do Senhor é a gente olhar para dentro de nós. Olha para dentro de você mesmo. Veja como você estava e diga, Senhor, eu não quero ser mais aquela pessoa. Eu quero mudar a minha história e só o Senhor pode fazer isso. Toma o meu coração, Senhor. Entrega para Ele. Você nunca se preocupou, eu também nunca me preocupei em fazer isso, não é? Toma, eu quero um coração novo, fazer como Davi, cria em mim. Então ele é perito em recriar. E aí com esse processo você vai relembrar se ele tem poder de mudar essa situação que você está vendo aí, se eu estou crendo no Senhor, que a situação que Ele está vendo em mim, toda a podridão, toda a ira, toda a prepotência, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a obra do diabo que estava sendo, o meu coração sendo influenciado, se Ele tem poder para fazer isso, aí nós voltamos para Gênesis. Se Ele tem poder para me recriar, mudar minha história, fazer ser uma pessoa de coração de carne, como é que Ele não pôde fazer tudo isso? Só duvida de Gênesis quem nunca conheceu a Jesus. Quem conheceu a Jesus vai lembrar, tudo pode o Senhor. Ele pegou a terra do nada, um caos, e restaurou. Ele me pegou do nada, nessa vida terrível de coração de pedra, e está esmiuçando meu coração a cada dia, como ele mesmo diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, nós estamos sendo esmiuçados. E com certeza o Senhor tem já encontrado muitas mudanças em nossas vidas, e nós não vamos voltar ao mesmo, nos orgulhar, não é? Eu agora estou... Não, Senhor, eu sei que tudo depende do Senhor. Se essas coisas estão melhorando, se eu estou com o coração já mais maleável, por que o Senhor está fazendo? Continua a tua obra, Senhor. Continua manifestando a tua glória. Continua fazendo um novo tempo para nós. Continua, Pai, fazendo aquilo que o Senhor fez no passado. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Será maior, Senhor. Quando nós entrarmos nos templos, será diferente, meu Senhor. Eu sei que eu já vou ter um foco em entrar na tua casa. Eu não vou ter mais aquela atitude, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai me mudar. Eu não vou chegar pensando quem é que vai ministrar hoje. É fulano, então eu não vou lá não. Eu não vou chegar da porta e olhar, é fulano que vai ministrar, eu vou voltar. Eu não vou mais ter essa atitude de chegar no templo atrasado depois do louvor para não ter que ficar em pé o tempo todo ali. Senhor, eu não vou entrar mais no templo pensando em chegar e olhar as coisas que estão se passando e dizer, olha para ali como está fulano, tá vendo que pobre pecador? Senhor, vai ser diferente, eu vou entrar no templo sabendo que eu estou levando, carregando a tua presença, e que o Senhor está alegre comigo, por saber que eu vou aos cultos, por estar me reunindo com meus irmãos, porque a tua palavra diz, em Hebreus 10, 25, que eu não devo me afastar da congregação. Eu não vou ao culto porque eu tenho outra intenção, outra motivação de levar aquela revista, aquele catálogo para minha irmã ver os perfumes que eu estou vendendo. Eu não vou ao templo para ver se eu posso vender uma cocadinha na porta depois que termina o culto. Eu vou ao templo porque a tua palavra diz que eu não devo me afastar da sua congregação. E a tua palavra diz que a comunhão com meus irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Eu vou porque eu quero ver os meus irmãos, depois de estar junto com eles, cultuando o Senhor. Eu não vou sair escarrerado do templo para poder ir resolver meus problemas. Eu vou sair consciente de que o Senhor cumpre a sua palavra. Se eu faço a tua vontade, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu vou ter o tempo para abraçar o meu irmão na saída do culto. Eu vou ser reverente, eu não vou chegar saudando um e outro antes de primeiro me dobrar diante de ti, porque o Senhor vai comigo e o Senhor quer se manifestar ali. É um lugar separado pelo Senhor, porque se não fosse assim, o Senhor ia dizer
diz em Mateus 21:13, a minha casa é chamada, o Senhor chamou de minha casa, é chamada casa de oração. Então eu sou essa casa do Senhor e também eu vou me reunir com as outras casas do Senhor que estão lá juntos para viver essa comunhão e esse momento de adoração ao Senhor. Eu estou mudando de atitude, Senhor, porque o Senhor está tendo misericórdia. Não me deixa me exibir e achar que agora eu voltei a mais santa de todas, a melhor das melhores, mas sempre vendo o meu irmão melhor do que eu. Sempre vendo que ele está mais do que eu. Senhor, é esse o propósito do Senhor quando o Senhor fez isso. O Senhor permitiu fechar a tua casa. Mas, na verdade, o Senhor não fechou a casa realmente do Senhor, que somos nós. E assim, Senhor, nós somos gratos, porque se o Senhor não quisesse continuar essa maravilhosa obra do Senhor, o Senhor, em vez de fechar a casa que foi feita por mão de homens, o Senhor fechava era nós. Nós seríamos fulminados, mas a tua bondade continua se revelando a cada dia. Então nós vamos voltar assim com esses pensamentos, sabendo que o Senhor, na sua infinita bondade, em vez de detonar a cada um de nós, Ele fez nos permanecer com vida, com a nova chance de recomeçarmos e vermos a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Então, essa revisão está nos fazendo ser fortalecidos, porque nós vimos o amor incondicional de Deus desde o princípio. Não é da agora que o nosso Deus é gracioso, não é da agora que Ele tem um amor incondicional. Ele mostrou isso na vida de cada um dos personagens que nós estamos estudando. E por isso nós vamos prosseguir confiantes e não ser de maneira nenhuma displicente em relação ao comando do Senhor. Ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer ele não vai se desviar dele. Então tenha cuidado, não deixe. Nós vamos voltar ao templo com muita alegria, Deus vai trazer esse momento e os nossos filhos com muita alegria vão assistir os cultos junto dos seus pais. Por que não pode ser assim? Se o pai tem o hábito de ensinar os seus filhos em casa, sentar com seus filhos e fazer o culto doméstico, os filhos chegam e sentam com seus pais, eles não são perfeitos, eles vão querer água, nós vamos pegar a água e já vai levar a garrafinha de água e nossos filhos vão aprender, a não ser que seja uma idade muito novinha, que tenha uma alimentação necessária, mas se for por coisa supérflua, eles vão aguentar até a hora de terminar o culto para chegar em casa, fazer o seu lanche. As nossas líderes de criança vão estar tendo um tempo disponível maior para fazer a rede de criança com toda a alegria do seu coração, com todo o preparo de Deus e ensinar os nossos filhos também com coerência, na unidade, para que aqueles ensinos que nós fazemos aos nossos filhos em casa sejam complementados, elas vão estar somando, porque é isso que o Senhor quer, mas nós não temos que estar mudando o que o Senhor requer de nós. Ele não vai nunca deixar, nunca um pai que ensina seu filho em casa vai ter problema de sentar com seu filho e ouvir o seu profeta. Nós saímos bastante do que Deus ensinou. Como é que uma criança o pai tem um líder que ministra para os seus pais e ele não conhece esse líder, só vê assim de passagem. Ele tem que ver esse líder dos pais ministrando. Eles têm que ter o respeito e a honra, saber que daquela boca daquele profeta que tem ensinado ao seu pai, está saindo bênçãos também para a vida dele. Eles entendem tudo isso. Mas tudo isso nós vamos voltar a ter o conserto com o Senhor. Pais tendo autoridade sobre os filhos, sentando com seus filhos, para fazer cultuar a Deus e ouvir a palavra junto com seus filhos. E termos a nossa rede de criança sempre muito organizada, onde nós damos prioridade aos ensinos da palavra o tempo todo. Não é somente pular e saltar, mas as crianças terem as lições, como vocês estão vendo, lições assim que sejam profundas, porque eles estão disponíveis, é terra fértil. A criança é uma terra fértil. Esses ensinos que eu estou passando aqui, que Deus está nos dando, para eles é água com açúcar, eles recebem isso tranquilo. Só é a gente buscar a sabedoria de Deus e passar com muito amor. É claro que uma mãe que chega corrida do trabalho, cansada, para passar uma lição dessa, ela não vai ter só no sobrenatural de Deus. Porque Deus sabe a razão porque ela está fora de casa, e cada caso é um caso, Deus pode fazer o sobrenatural e ela conseguir com eficiência passar. Mas, em geral, se ela saiu por um motivo supérfluo, ela também não vai ter a habilidade de ensinar a palavra de Deus com amor como deveria. Então, é necessário que a gente examine a si mesmo. Se você se examinar, está sendo realmente visto como você está, o aprovado, eu sei que vai ser sempre aquele que reconhecer que estava tão distante de Deus,
Que quando a gente se aproxima de Deus, a gente conhece logo isso. Que não vale nada, não é nada e precisa dele o tempo todo. Então é isso que Deus está fazendo. Está nos aprovando. Se você já chegou, já se aproximou de Deus em um nível que você viu que não é nada, não importa a sua posição, se você é pastor, se você é bispo, missionário, apóstolo, já reconheceu isso? Então estamos no caminho certo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É essa a proposta dele para todos nós. Só me resta agradecer a cada um de vocês, que graças a Deus estamos juntos aprendendo sobre o que Deus quer para nós, e dizer para vocês que eu amo vocês. Beijo no coração.